O tema da mensagem é este. Eu orei a Deus, Deus falou vários assuntos lá no acervo de mensagens que a gente tem, estudo. Meu Deus, eu preciso de uma mensagem para a consagração de quinta, que é hoje. E Deus falou comigo, você vai pregar sobre o seguinte assunto: só vive a promessa quem obedece. Eu poderia já parar aqui, entregar o microfone e agradecer a oportunidade. Só vive a promessa quem obedece. Aleluia. Já é Deus falando aqui para você. Não precisava nem mais não entrar. Mas eu vou entrar um pouquinho aqui. Só vive a promessa quem obedece. Para você ter uma maior compreensão dessa mensagem, assim como eu tive e estou tendo, você vai precisar, depois se você quiser, me procura que eu passo para você. Você vai precisar ler o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o capítulo 17 do livro de Gênesis, para você entender o porquê que só vive a promessa que obedece. Então na sua casa você vai ler a respeito disso. Amém? Irmãos, precisamos entender que a épica mudança que houve na vida de Abrão para Canaã, ela se inicia no capítulo 12 do livro de Gênesis. E isso acontece após Abraão receber uma ordem do Senhor para deixar a sua terra e a sua parentela e dirigir-se a uma outra terra nova, que ainda lhe seria mostrada por Deus. Mas, se você voltar lá no capítulo 11, no versículo 31 e 32 do livro de Gênesis, guarda isso, capítulo 11, versículo 31 e 32 do livro de Gênesis. Você vai ver, ou nós vemos, que essa peregrinação de Abrão aqui, começou com Terá, seu pai. E Terá, por motivação própria, decidiu mudar-se de Ur para Canaã. Ele, Terá, começou a peregrinação com alguns membros da sua casa, com alguns membros de sua família. Entretanto, quando Terá e alguns membros da sua casa, incluindo Abrão, chegam em Harã, Terá morreu. E Terá morreu com a idade de 205 anos. Sendo assim, esse fato registrado, e é um fato bíblico, aqui no capítulo 11, versículo 31 e 32, que serve como prova dessa situação que aconteceu na vida de Abrão, este fato foi o primeiro passo da jornada de Abrão e Sarai rumo à terra prometida, que Deus prometeu para eles. Agora entenda, qual era o cenário, ou como era o mundo nos dias de Terá e de Abrão. Era um mundo politeísta. O mundo, a sociedade, quando fala mundo, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de contemporâneos, pessoas que conviveram com Abrão e com seu pai Terá. Então, o mundo, a sociedade nos dias de Terá e nos dias de Abrão, era um mundo politeísta. O que é isso? Era um mundo que vivia no politeísmo, onde as pessoas cultuavam e adoravam a vários deuses. Agora, no capítulo 12 do livro de Gênesis, temos, o que você vai encontrar? No capítulo 12, temos, eu só destaquei aqui o versículo 2, mas em casa eu estudei o capítulo todo.
No capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos o chamado e a missão de Abrão. Aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, vemos Deus se apresentando e falando pela primeira vez com Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Deus disse a Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora precisamos entender essa fala de Deus para com Abraão. Por que eu insisto em dizer que precisamos entender a fala de Deus com Abraão? Precisamos entender esse versículo 2, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que é Deus falando para Abraão. Por que precisamos entender que Deus disse a ele: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção? Porque é uma promessa de Deus para Abraão. Porque é a voz de Deus ecoando no ouvido de Abraão. E às vezes, irmão, Deus está falando, como falou para Abraão, aí Deus fala contigo e você não está entendendo. Ou muitas das vezes nós fingimos que nós não estamos entendendo. Mas eu volto a dizer, em todo tempo Deus está falando. Por isso que o título da mensagem é: só vive a promessa a quem obedece. E para você viver a promessa, primeiro você tem que obedecer. E só obedece quem entende o que Deus está falando. É verdade, Jesus. Porque quem entende o que Deus está falando, vai obedecer, vai colocar em prática, aí sim vai viver a promessa. O que significa aqui no texto far-te-ei? E isso é Deus falando para Abrão. Significa: vou fazer de você, Abrão, um grande povo. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. O que significa aqui no texto, Deus falando para Abraão: abençoar-te-ei? Significa: vou abençoar você, Abraão. Abençoar-te-ei também significa dar a bênção divina. E quem é que pode dar a bênção divina? Só Deus pode te dar, me dar, nos dar, nessa de manhã desse dia, o que você precisa. E o que você precisa? A bênção divina, a confirmação, a palavra de vitória, a palavra que vai fazer você avançar, a palavra que vai fazer você ir doravante, a palavra que não vai deixar você esmorecer, a palavra que não vai deixar você desistir, a palavra, como o jovem falou, que não vai deixar você esmorecer, você olhar para trás. Só Deus pode te dar a bênção divina. Só Deus pode te dar o que você precisa. E o que significa aqui no texto: engrandecerei o seu nome? É Deus falando para Abraão. Significa que Deus estava falando para Abraão assim: que o seu nome seria famoso, ao ponto que Deus fez o nome de Abrão conhecido no mundo todo até o dia de hoje. Agora pega isso, meu irmão. O mesmo Deus que chamou Abraão, e lhe fez promessas, é o mesmo Deus que hoje tem promessas, tem bênçãos, tem benfeitorias, tem benefícios da parte dele para a sua vida. É o mesmo Deus. Só que existe um critério para que o Enos, para que você, para que nós vivamos essas bênçãos, essas benfeitorias, esses benefícios, essas promessas da parte do Senhor para a nossa vida. Existe um critério da parte de Deus para as nossas vidas. E qual é o critério? Só vive as promessas quem obedece. Tem que obedecer, irmão. Se não obedecer, vai ficar difícil. Se não obedecer, já foi falado
preço. Uma coisa é você pagar o preço por algo certo, por algo que Deus está pleiteando, que Deus está a favor de você. Outra coisa é você pagar o preço porque está em desobediência ou está desobedecendo. A esse preço que você vai pagar virá como em forma de castigo da parte de Deus para a sua vida. Ou seja, não é que Deus quer te castigar porque Ele é ruim. Deus não é ruim, mas Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E para chamar a sua atenção, Deus vai permitir você passar pelo estreito para você aprender a valorizar a voz dEle quando Ele estiver falando contigo. Nessa mensagem aqui, irmão, para eu poder fechar, Deus me mostrou aqui 5 tipos de obediências. Você quer viver a promessa? Então precisamos aqui aprender 5 tipos de obediências que nós devemos colocar em prática em nossa vida cristã diária com Deus. 5. Vamos lá. Primeiro tipo de obediência: obediência a Deus. Aí o Espírito me pergunta: Enos, você está obedecendo a Deus? Aí o Espírito pergunta de manhã desse dia, como foi falado aqui, que Ele passa em nosso meio e Ele está aqui, não foi embora. Ele te pergunta, não responda para mim, mas responda ao Espírito Santo de Deus: você, igreja, está ouvindo a voz de Deus? É o primeiro tipo de obediência a Deus. Obedecer o que Ele fala, obedecer o que Ele está mandando você fazer, obedecer aquilo que Ele está mandando você realizar, cumprir aquilo que Deus tem requerido de mim e de ti. Irmão, a coisa está tão séria que nós não estamos obedecendo a Deus nem quando Ele nos chama para buscar a face dEle. Lá na tua casa tem aquele cantinho de oração, na minha casa tem aquele cantinho de oração. O que é o cantinho de oração? Aquele lugar, aquele local preferido por mim e por você, que nós tiramos para fazer o nosso devocional, para fazer o nosso momento com Deus. Aí Deus passa lá, não vê mais eu e você, vê o cantinho vazio. Deus não vê mais eu e você, buscamos nas caladas da madrugada. A coisa está tão séria que o anjo do Senhor vem e fala: levanta. A gente acha que é uma assombração. Ai, o sangue de Jesus, ainda arrepende, o sangue de Jesus tem poder. E é o anjo do Senhor vindo. O camarada não está mais conhecendo a voz de Deus, não sabe mais discernir que é Deus falando com ele. Então o primeiro tipo de obediência é a obediência a Deus. Segundo tipo de obediência, obediência à palavra de Deus. Pois a palavra de Deus nos guia e nos orienta. É da palavra de Deus que recebemos as respostas para os questionamentos da vida, ou para as questões da vida. Aí você está cheio de questionamento. Questionamento no casamento, questionamento no convívio familiar, questionamento com o filho, questionamento lá no teu trabalho, questionamento lá na tua vizinhança. E por que a resposta não vem? Por que a resposta não chega? Por que você está sem direção, sem orientação para a vida? Porque nós não estamos dando atenção à palavra de Deus como deveríamos dar. Nós ouvimos a todo mundo, o amigo do Zap, o amigo do Messenger, o amigo do Direct no Instagram, que hoje em dia, né, irmão, as redes sociais estão apresentando um bocado de gente aí conselheiro. Agora todo mundo é conselheiro. Os camaradas viraram especialistas em aconselhar. Não convive contigo, não sabe o que você passa, não sabe o que você tem para comer dentro da tua casa e quer te aconselhar. Quer dar uma de sábio Salomão, entre aspas. Mas a sabedoria de Salomão era divina. E muitos vêm com uma sabedoria terrena, achando que sabe alguma coisa. Eu não estou falando aqui, irmão, que você vai deixar de ouvir, conversar, ignorar quem está vindo falar contigo, não.
mas você precisa discernir o que compete a você e o que não compete, o que é de Deus e o que não é, se é de cima ou se é de baixo, ou se é diabólico. Porque existem 3 tipos de vozes que ecoam no mundo: a voz do homem, a voz humana, a voz do diabo, a voz diabólica, e a voz divina, que é a voz de Deus. Qual é o tipo de... São 3 tipos de vozes. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que tem soado nos teus ouvidos? Então precisamos ter esse entendimento. Só a palavra tem poder para te dar a direção, o direcionamento que você precisa. Aleluia. É só a palavra. Não menospreze a palavra. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, ande com a palavra, viva na palavra, durma na palavra, acorde com a palavra, vá tomar banho pensando na palavra, está na rua, anda na rua, meditando na palavra. Oh, glória! Aleluia! É a palavra que muda, que faz, que levanta, que chega, que vai, que vem. Aleluia! É palavra. Ela é alimento, ela é comida, ela é estratégia, ela é coordenada de vida, ela é direção, ela é a bússola, ela é o instrumento do viajante. É a palavra de quem? De Deus, que está trazendo para você dos altos céus graça e força, para você continuar na presença do Senhor e não esmorecer no meio a esse tempo difícil. É a palavra. Palavra. Terceiro tipo de obediência. Obediência aos nossos pastores, pastoras, resumindo, líderes. E é aqui que muito crente quebra a cara. É aqui que muito crente, muitos de nós quebramos a cara. Porque eu quero ser bênção na igreja dos outros, mas eu não sou bênção na minha casa espiritual. Não é obediência. É obediência. E você precisa entender isso. Por que tem muita gente que não está vivendo a promessa? Não aconteceu, não está acontecendo e não vai acontecer. Por quê? Porque não obedece. Irmão, não adianta o Enos ser bênção só aqui. Lá na Metodista Orleano tem que ser bênção. Na vida do meu pastor, na vida da minha igreja, para que eu possa ser bênção aqui. Não adianta eu ser bênção aqui quando meus líderes falam comigo: irmão, pega aquela... Não vou pegar, não sou seu empregado. É o que está acontecendo. Nós estamos nesse nível. Ovelhas insubmissas, obreiros insubmissos, corpo de membro insubmisso, não respeita a autoridade outorgada por Deus. O que caiu na cabeça do teu pastor não foi água que se encontra lá na beira do rio, ou nesse rio aqui do Jacaré. Não, o que caiu na cabeça do seu pastor foi o óleo da sagrada unção, que simboliza a unção de Deus. Porque a Bíblia vai me ensinar que quando o óleo cai na cabeça de Davi e Samuel está ungindo ele, quando o óleo bate aqui e começa a escorrer, é Deus dizendo através da unção: é Ele que eu escolhi. E qual é a prova que é Ele? A prova é a unção, que indica que Ele foi escolhido, que Ele foi apontado, separado, para poder exercer, fazer, ser a pessoa que vai estar de frente da minha obra. Então respeite liderança. Respeite a liderança da sua igreja. Respeita a liderança daquela congregação ou de outra igreja. Porque às vezes também nós respeitamos os nossos pastores na nossa igreja, não respeitamos os pastores em liderança de outras igrejas. E não é por aí que a banda toca. A palavra de Deus vai nos dizer assim, irmão: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem,
pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Porquanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Para que o ministério do seu pastor, do seu líder, seja proveitoso para você, você não pode entristecer ele. Você tem que respeitá-lo, que está tudo interligado. Se o seu pastor estiver feliz, você vai estar feliz. Se o seu pastor estiver triste, você vai estar triste, porque é um corpo só, irmão, não tem como. Se dói aqui no braço, a dor vai se espalhar no corpo todo. E essa palavra se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Quarto tipo de obediência. Isso aqui, irmão, é muito sério também. Quarto tipo de obediência envolve um assunto muito sério. E qual é o quarto tipo de obediência? É a esposa obedecendo ao seu marido. Está falando para os casais. Alô, você que é casado? Eu que sou casado? Guarda isso aqui. Quarto tipo de obediência. Quer viver a promessa? Ó, tem que passar por esse critério aqui. Qual? Quarto tipo de obediência. A esposa obedecendo ao seu marido. Aí, para que o homem não fique muito cheio, né? A esposa tem que me obedecer. Aí Deus vai falar. E o marido, por sua vez, deve amar, respeitar e obedecer a sua esposa. Pois a Bíblia vai dizer assim, ó. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece o Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Agora é para o marido. Aí ele vai falar, bonitão, lindão, achou que só ia ter palavra para ela? Tem palavra para você também. Você que é marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmão, aqui está o tratamento que devemos ter com as nossas esposas e que as esposas devem ter com seus esposos dentro de casa. Isso aqui é uma consagração, irmão. Consagração é isso aqui, é nesse nível. Ou você pensa que você vai chegar aqui, glória a Deus, aleluia, muito bom, é bom, irmão. Mas Deus trata assim, face a face, tete a tete. O tratamento dentro de casa é esse. É amar, é respeitar, é cuidar, é zelar. Para que a promessa possa chegar dentro do seu lar. Então nem a esposa pode obrigar o marido a fazer aquilo que ele não quer, e nem o marido pode obrigar a esposa a fazer aquilo que ela não quer.